E aí galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio e você está no DevStart. E eu criei esse canal falando um pouco agora, né? Pra gente poder aprender JavaScript, mas não só aprender sintaxe de linguagem. É muito importante que você tenha em mente que a programação não consiste só de saber sintaxes, de saber funções, né? Existe uma base que a gente vai precisar aprender, muito importante, e por sinal é o primeiro assunto desse vídeo, que é a lógica na programação, né? Que a gente chama de lógica de programação, e também algoritmos, né? Então, hoje a gente vai falar bastante sobre essa base. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo bem o que é a lógica de programação e algoritmo, tá bom? Então fica ligado que a gente já vai começar a falar sobre isso. Um programador se sair bem, né, programar sem preocupação, acelerar o seu processo de escrita, né, de desenvolvimento, é de suma importância que ele saiba bem os conceitos de lógica de programação e algoritmo. A primeira coisa que a gente vai começar falando aqui, na verdade, o que é lógica de programação e algoritmo, né? Primeiro é interessante saber que lógica, não falo lógica na programação, isso me refiro a lógica, e algoritmo são duas matérias diferentes, né? São dois assuntos diferentes. Ou seja, a gente tem a lógica e a gente também tem o algoritmo. Por mais que na programação as duas sempre andem junto, se você quiser, por exemplo, se aprofundar mais, eu vou deixar também alguns conteúdos aqui para vocês lerem mais, você vai ver que o algoritmo e a lógica, elas são trabalhadas de forma isolada, né? Porém, é comum em faculdade, em cursos em que oferece esse tipo de material, eles trabalharem uma coisa só, né? Trabalhar a lógica de programação e também o algoritmo. Aí por isso que surgiu esse nome, lógica de programação e algoritmo. E isso, como tudo na vida, traz seus benefícios e também tem um outro lado da moeda, que são os malefícios. Se a gente for falar de benefício, a gente vai falar de que fica mais rápido o aprendizado. Ou seja, é mais rápido para você absorver tanto a lógica quanto o algoritmo quando você está trabalhando com os dois juntos. Nós, aqui do DevStart, a gente vai trabalhar com a lógica de programação e o algoritmo também junto, né? Eu não vou separar, eu não vou lançar um vídeo falando só sobre lógica, nem um vídeo falando só sobre algoritmo. A gente vai trabalhar com os dois juntos. Antes da gente iniciar, né, nossas primeiras escritas em JavaScript, a gente vai primeiro tentar formular, conceituar bem o que é lógica e o que é algoritmo. Agora que a gente já separou, né, agora que a gente já tem na nossa cabeça que lógica e algoritmo são coisas um pouquinho diferentes, a gente vai falar um pouquinho do que é lógica, né? Então, se perguntando o que é lógica. Quando a gente fala de lógica na programação, a gente está falando, na verdade, de dois conceitos, né? São duas coisas. A primeira, eu estou me referindo ao raciocínio lógico. Raciocínio lógico é o que faz a gente, ser humano, ser quem somos. É a capacidade de você pensar, de você raciocinar e tomar decisões baseado nisso. Ou seja, você decide se você quer fazer tal coisa baseado nos parâmetros que você receber aí na sua vida, né? Então, na programação, se a gente for trazer para o lado da programação, o raciocínio lógico, ele é o responsável por você trazer os problemas que você vai ter, por exemplo, enunciados, ideias. Eu tô com ideia de um aplicativo, eu tive uma ideia, nossa, muito boa, cara. Mas como eu vou fazer isso na programação? Então você vai usar do raciocínio lógico para poder resolver utilizando a linguagem de programação, né? Mas você deve estar se perguntando, ainda ficou meio abstrato, não entendi. De modo assim bem básico, eu penso e eu raciocino de uma maneira diferente de você. Você tem sua maneira de pensar, você tem sua maneira de raciocinar, sua maneira de resolver os seus problemas. Mas quando a gente fala de programação, o resultado vai ser comum para ambos. Você pode pensar em uma solução para um problema de uma forma totalmente diferente da minha. Mas quando eu ou você escrever o código,
o nosso resultado vai ser o mesmo. Essa é a magia da programação. Você utiliza do seu raciocínio lógico, do seu modo de pensar e estruturar as coisas, e você cria uma solução para isso em que eu, que pensei de uma forma totalmente diferente, vou ter o mesmo resultado. Então, essa é quando você coloca o seu raciocínio lógico para trabalhar em prol da programação. Porém, a programação ela não só vive disso. Como eu falei para você, a gente tem dois segmentos, né, no quesito lógica quando a gente está falando de lógica na programação. O segundo é a lógica booleana, né, que vem da álgebra, né, a álgebra booleana. Ela foi criada por um alemão chamado George Boole, por isso que vem o nome booleana, mas essa parte histórica não vem tanto ao caso. Mas ela consiste em um sistema de e, ou e não, né, que é também conhecido como and, or not. E ela tem como retorno um valor binário, ou seja, são expressões que você vai criar, que a gente chama de expressões, quando você utiliza da lógica booleana para resolver algo, são expressões cujo o resultado vai ser verdadeiro ou falso, né? Então, como assim, Fábio? Como eu vou criar algo que o resultado vai ser verdadeiro ou falso? Vamos partir do pressuposto que eu criei essa equação que você está vendo aí, bem simples. 1 mais 2, eu estou dizendo que é igual a 3. Essa expressão é verdadeira ou ela é falsa? Exatamente, ela é verdadeira. Porque a gente sabe que o número 1 somado ao número 2 dá um resultado igual a 3. Então, se, por exemplo, eu informasse isso para o meu programa, ele ia retornar para mim uma resposta verdadeira, porque eu estou trabalhando com álgebra booleana. Né? Eu estou dizendo que 1 mais 2 é igual a 3, logo, isso é uma expressão verdadeira. Se eu fosse transformar, por exemplo, essa expressão em uma expressão falsa, se eu quisesse mudar um pouco ela, eu diria que, por exemplo, 1 mais 2 é diferente de 3. Eu estou afirmando que 1 mais 2 é diferente do resultado 3. Logo, 1 mais 2 não vai dar um resultado 3. Teria que dar um resultado diferente para essa minha afirmação ser verdadeira. Logo, essa afirmação que eu fiz, essa expressão que eu fiz, ela é uma expressão falsa, porque a gente sabe que 1 mais 2 não é diferente de 3. Então, na computação, a gente vai utilizar desses meios inúmeras vezes. Muitas vezes a gente vai precisar ter como resposta uma expressão booleana para poder tomar uma decisão. É muito comum isso na programação, tá? Então, esse lado da lógica, por mais simples que tenha sido essa introdução, é para você saber que a lógica na programação ela é constituída por esses dois fatorzinhos, a lógica booleana e o raciocínio lógico. Ainda continuando nesse lado de conceito, né, desse lado mais conceitual, a gente vai ver agora o que é algoritmo. Né? Quando a gente fala de algoritmo, o que é isso? De que se trata? Do que a gente está falando? Para que eu vou usar? Nunca usei isso na minha vida, né? Então, de modo simples, algoritmo é uma sequência finita de passos que tem que ser seguida para que você obtenha também um resultado. Nossa, Fábio, mas não faz sentido. Como assim uma sequência determinada de passos que eu tenho que seguir? Imagina que você tem que executar alguma tarefa, que você tem que executar alguma atividade. A gente simplesmente vai lá e faz. Se eu tenho que atravessar a rua, eu vou lá e atravesso. Se eu tenho que pregar um prego, eu vou lá, pego meu martelo e aprego. Porém, inconscientemente, você está seguindo um algoritmo para que aquilo dê certo. Você tem que seguir um algoritmo para que o simples ato de atravessar a rua se torne seguro e você consiga concluir o seu objetivo, que é chegar do outro lado da rua. A gente trazendo isso para a programação não é diferente. Se eu vou escrever um código, se eu vou escrever um app, desenvolver algo, trabalhar em um projeto, eu não posso simplesmente chegar e meter a mão, começar a usar a sintaxe por trás de sintaxe e a imaginar que alguma coisa vai dar certo nesse meio, porque não vai dar. Eu tenho que estabelecer um algoritmo, né? Todo que a gente chama sempre, muitas vezes, o código escrito de algoritmo. Ah, tal algoritmo faz tal coisa. Então o algoritmo ele já é
uma espécie de uma receita que o seu programa vai ter que seguir para ele funcionar. Então, falando para vocês com experiência, para a gente fechar bem esse lado do conceitual, tanto da lógica quanto do algoritmo, hoje o maior problema do programador é não ter esse conceito, é não ter essa parte fundamental da programação. Muita gente quer aprender, mas pula esse pequeno degrau, que você não passa nem muito tempo para aprender. Quando você for ver, a lógica da programação já está fazendo parte da sua forma de pensar na programação. Algoritmo, você não vai conseguir mais estruturar o seu código sem considerar o algoritmo, sem considerar a sequência de passos, né? Então a gente vai ver alguns exemplos agora, eu vou colocar aí para você estar vendo. A gente vai trabalhar com alguns algoritmos em que a gente vai ter que aplicar a lógica e o algoritmo para isso dar certo, tá bom? Então vamos partir do pressuposto que você acabou de sair do banho, você acabou de tomar banho e quer se arrumar para ir a uma festa, você vai à festa do seu colega. Então você tem que se vestir para isso, você não pode chegar lá de qualquer jeito. Então, como você pode ver aí, ó, a gente tem vários elementos. A gente tem calça, cueca, sapato, meia, camisa. E a gente tem que se vestir para poder ir à festa. Antes de ter esse conceito de algoritmo, dessa sequência de passos, você acharia que era simplesmente se vestir e ir. Mas agora a gente sabe que algoritmos são essa sequência de passos. Então a gente vai fazer isso em um algoritmo mesmo. Vamos definir um início e um fim em uma determinada sequência para que a gente possa obter êxito e vestir o nosso manequim aí. Então vamos lá, vamos partir. Vamos imaginar que você vestiu primeiro o seu sapato, você calçou o seu sapato. Depois, no segundo passo, você vestiu sua meia. Agora você está com o sapato e uma meia por cima. Super moda. Agora você vestiu a calça e depois você vestiu a cueca. Né? A não ser que você seja o Superman, isso não faz muito sentido. E por último você colocou a camisa. Beleza, o algoritmo funcionou. Você realmente seguiu todos os passos da maneira que foi designado no algoritmo. Mas se a gente for pensar na lógica disso, será que faz sentido eu vestir uma meia por cima do sapato? Vestir a calça depois que visto o sapato? Ou vestir a cueca por cima da calça? Logicamente isso está errado. Ou seja, aí você vê a importância que a lógica, o raciocínio lógico, tem na programação. E se a gente ainda fosse colocar uma lógica booleana nisso, se a gente fosse trabalhar com a lógica booleana, se eu perguntasse, se eu afirmasse, o nosso manequim está pronto para ir para a festa, a resposta seria verdadeira ou seria falsa? Bom, se ele quiser passar vergonha, com certeza a resposta seria verdadeira. Mas se ele não quiser passar vergonha, é óbvio que a resposta é falsa. O nosso boneco ele não está pronto para ir à festa, né? A gente vê que a forma com que ele seguiu esse algoritmo, a forma com que esse algoritmo foi estruturada, não houve uma lógica por trás disso. Então agora vamos reestruturar esse algoritmo partindo como base, tendo como base a lógica, o raciocínio lógico de que uma pessoa não pode estar vestida assim para ser considerada apta a ir à festa. Então vamos lá. O nosso primeiro passo vai ser colocar, eu acho que a cueca. Ela é a menor peça e a mais rápida de se colocar. Então vamos partir do pressuposto que ele colocou primeiramente a cueca. O nosso segundo passo é decidir qual peça de roupa a gente vai colocar primeiro. Primeiro você vai se arrumar colocando a camisa ou você vai se arrumar colocando a calça. A gente tem que dividir. E isso é o que mais acontece na programação. Muitas vezes você não vai ter a solução em um único código. Às vezes você digita um código em que você escreve aquele código que não dá, já não dá mais para fazer algo ali, você já não pode estar misturando mais coisas. Então, dividir funções e tarefas é essencial na programação. Você tem função que chama outra função, né? Vamos trabalhar só com os termos que a gente tem aqui. Agora, você tem algoritmos que vai chamar outros algoritmos para aquele resultado ser possível. Você não precisa necessariamente se preocupar em uma única função ser a certa. Você pode dividir isso, e é o que a gente vai fazer. A gente vai começar vestindo o nosso manequim pela calça. Então agora que ele está com a cueca, ele vai colocar a calça, porque é o mais óbvio.
Se a gente vai começar vestindo ele da cintura para baixo, ele vai colocar a calça primeiro. E agora vem a questão, será que a gente veste primeiro o sapato ou a meia? A gente sabe que a meia é quem comporta o sapato. Então a gente vai colocar primeiramente a meia e depois a gente veste o sapato. Se você olhar, nós já seguimos 4 passos do nosso algoritmo. E o nosso manequim já está completamente pronto da cintura para baixo. Por quê? Aplicamos a lógica e aplicamos uma sequência finita de passos para que isso fosse possível. Agora vamos vestir a camisa, mas também é algo que a gente ainda pode aplicar uma lógica a mais, que a gente chama de condicional. O que é uma condicional? Condicional é quando eu executo determinada coisa partindo de uma condição para ela ser executada. Se a gente voltar um pouquinho no nosso exemplo que eu falei que você sempre usa algoritmo, lógica no seu dia a dia, você só pode atravessar a rua quando não está passando o carro. Ou seja, a condicional para você atravessar a rua é não estar passando o carro. A gente sabe que se você tentar fazer isso com o carro vindo, não termina bem. Então, olha, como lógica e algoritmo está o tempo todo presente na nossa vida, no nosso cotidiano. E porque em programação faríamos um processo diferente, começar aprendendo sem entender esse fundamento tão básico. Então, ainda voltando para o nosso exemplo, o nosso manequim vai colocar a camisa dele, é a última peça. Porém, será que ele gosta de camisa por dentro ou por fora? E aí a gente vai perguntar. Se ele gostar de camisa por dentro, a camisa vai estar por dentro. Se ele não gostar, a camisa vai estar por fora. Ou seja, a gente criou um algoritmo, a gente aplicou uma lógica nesse algoritmo e ainda adicionou a ele uma condicional. Para caso o nosso personagem gostar de camisa por dentro, ele vai colocar a camisa por dentro. Mas se ele não gostar, ele não vai colocar. Então, olha só, seguindo esse algoritmo, qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta vai poder se vestir. Seguindo só essa sequência de passos. E aí é que vem a questão. Cada um de nós pensamos de uma maneira diferente. Mas quando a gente trabalha em pró de um resultado, ele tem que ser universal. Eu não posso fazer um algoritmo que funciona só para uma determinada coisa. Na programação, muitas vezes, você vai fazer um algoritmo que serve para uma coisa isolada. Mas na maioria dos casos, os algoritmos que você vai criar, ele vai servir para diversas situações, diversas saídas diferentes. Você vai ter que tomar diversas decisões. Então, não é uma receitinha que a gente vai seguir à risca, que eu vou dizer aqui, você vai aprender tal sintaxe, vai aprender a fazer aquilo ou isso e vai sair daqui o melhor programador do mundo. Não com esse pensamento. Então, a partir dessa aula, agora que você sabe os conceitos de algoritmo, que você sabe os conceitos de lógica de programação, a gente vai partir para a próxima aula que já está disponível, que você vai ver isso na prática. A gente vai usar exemplos práticos, já utilizando a linguagem JavaScript para trabalhar com lógica de programação e algoritmo. Então eu espero que você tenha gostado dessa introdução do que vai ser o nosso canal, de como a gente vai trabalhar aqui e já se sinta empolgado. Você viu, eu acabei de te provar, programação, lógica e algoritmo estão correlacionados com a sua vida. Então eu espero que isso sirva de motivação para você não querer pular degraus. A gente vai ter projetos aqui muito complexos, a gente vai ter projetos que eu acredito que você nem imaginou estar fazendo um dia. Mas para isso a gente tem que subir degrauzinho por degrauzinho. Não adianta eu chegar aqui e só sair ensinando o que você quer aprender, sendo que tem uma regrinha para isso. Então eu espero que você tenha gostado mais uma vez e desejo bons estudos para todos. Até a próxima!